Motivação, bem-vindos a mais um quadro. Hoje com a nossa convidada Sandra, que tem uma história, gente. Uma não, algumas histórias. Vamos ver se a gente consegue colocar todas elas aqui no quadro para vocês. Obrigada por aceitar o convite, Sandra. E mais uma vez, se inscreve no canal Tamares Liesfeld lá no YouTube ou TV Galega Oficial. Se você não consegue assistir toda a nossa entrevista aqui pelo canal 520 Claro Net. Bem-vinda, Sandra. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, pelo convite. Como a maioria não me conhece ainda, às vezes pelo meu nome, né, é mais conhecido por Alice, né? Alice Ribeiro dos Doces. E é um prazer muito grande poder compartilhar um pouco, né, da minha história para que realmente isso motive, né, muitas mulheres que a gente sabe que são guerreiras tanto quanto nós, né? Sim. E Alice, né? A Sandra, eu chamo ela de Alice, gente, porque todo a mundo... maioria me chama de Alice, tá? E tá tudo certo. A Sandra, ela... Vamos começar lá do comecinho, lá com 11 anos? Uhum. Que parte que a gente pode começar ali? Que foi sobre o abuso, né? Na verdade, é que nem eu falo assim, olha, a minha vida se dividiu, né, ali entre 8 anos até os 11, porque como eu nunca morei com a minha mãe, então assim, eu tinha, né, poucos momentos com ela, eu morava com outra família, que ela pagava para cuidar de mim, então assim, eu morei com essa família até os meus 8 anos. Então ali se dividiu, onde que eu tive uma infância muito boa, que eu agradeço a Deus que a minha mentalidade também foi formada com uma boa família, né. E ali é onde que eu fui morar com a minha mãe e com esse meu padrasto, que eu sofri o abuso depois com 11 anos. Mas com quantos anos tu foi morar com a tua mãe daí? 8. 8 anos. 8 anos. Aí, tipo assim, nessa época que eu fui morar com ela já, ele tinha muitas... uma cabeça assim, eu não sei nem dizer qual seria, né, o que ele tinha, se era realmente muito antigo, né? Porque até então, na época, ele já me tirou da escola, quando eu fui morar com eles, né? Porque... Não queria que tu estudasse? Não, porque ele sempre falava da seguinte forma, né? Que a mulher precisava somente saber escrever o nome, né? Não precisava ter muito estudo. Olha e eu só. gostava de estudar porque a família que eu morava, eles incentivavam muito ao estudo. Quem era a família que tu morava? Era uma família, tipo, que não era aparente, assim, era Sim. alguém que... eles tinham 7 filhos homens e eles... a mãe pediu para eles cuidarem de mim, então ela pagava a pensão para eles mensalmente e eu morava com essa família. Mas era uma família muito estruturada emocionalmente, assim, eles tinham 7 filhos homens. Foi adotada por essa família? Basicamente, porque eu gostava de morar com Sim. eles. Eu me sentia uma princesa, né, gente? Sim, Imagina, 7 filhos homens, só eu de menina, era uma maravilha. E até quando a mãe foi me buscar para morar com ela, eu não queria de jeito nenhum, porque eu já estava adaptada, né, com aquela rotina de família e tal. E quando eles foram me buscar, eu estava com 8 anos, eu já estava na 3ª série, porque eu tinha tanto incentivo ao estudo que eu estava sempre à frente, né? Então, na escola que eu estudava, eles me colocaram à frente da turma que eu estava. Daí fui tirada da escola nessa época. E daí, assim, as coisas foram, pra mim, meio que regredindo, sabe? Nesse sentido, porque o meu padrasto não queria que... ele tinha uma... Eu não sei, assim, se a mentalidade dele realmente era, né? Cometer algo muito ruim, porque não foi só comigo, sabe, né? Depois que aconteceu comigo, que teve, né, vários problemas, a gente ficou sabendo, tipo, que ele fez o mesmo com filhas de sangue dele mesmo. Então, assim, comigo, tá? Eu era uma estranha, basicamente, criança. Mas como é que foi isso? Vocês moravam na mesma casa? E isso foi... Quantas vezes aconteceu? Assim, de início eu já sempre falava pra minha mãe que ele tinha um comportamento estranho, né? Então, assim, o comportamento dele era estranho, sempre tipo de estar me olhando. Teve um ponto, né, que foi bem marcante pra mim no sentido de eu estar tomando banho e eu sempre via que ele me olhava. E naquele dia ele entrou no banheiro e tal. E a casa tinha uma banheira e coisa, e daí ele começou a dar banho em mim, mas eu me senti incomodada, porque ele queria lavar mais, né, os seios e tal, e eu não tinha, nessa época ali, eu tinha 10 anos ainda, né, então eu não tinha corpo e tal, e aí eu contei pra minha mãe depois, né, eu fiz um choredo, né, porque... Eu não estava adaptada com o homem, né? Tu não se sentiu à vontade com aquela situação. Aí ele falou pra minha mãe que não era nada disso, que eu não sabia tomar banho direito. E daí a minha mãe acabou
me batendo por isso, por achar que, tipo assim, eu tava, né, exagerando, né? Então, eu me senti incomodada. Então, assim, as agressões nessa época eram um pouco mais constantes nesse sentido, dela sempre achar que ele estaria falando a verdade e eu não, né? E daí, assim, como eu não podia estudar, eu acabava me fechando muito pra Só tudo. vivia em casa? Né? Não podia sair, ele não deixava a gente sair, sabe? Então tá, foi o tempo passando com tudo isso, eu vou, né, enxutar um pouco aqui. Aí a gente morava nessa época em Apiúna. A gente foi morar em Timbó. Então, quando eu fui morar em Timbó, ali eu tinha uma amiguinha que ela morava do lado só, que era com quem eu conversava raramente pelo muro, e outra que era uma professora de uma universidade. E às vezes eu contava para ela assim, o que acontecia, que eu tinha medo. E ela já começou a se alertar com algumas situações. Professora? A professora, né? E o marido dela era músico e tal. E daí um dia ela falou assim pra mim, olha, Sandra, qualquer coisa que acontecer um dia, ela assim, tu me chama. Ela assim, que Grita. a gente vai te ajudar, né? Daí, né, passou. Aí um dia eu acordei de noite nessa casa e ele tava do lado da minha cama, assim, já. Mas, tipo, mexendo nas partes íntimas e tal, e mexendo em mim. E quando eu acordei, tipo assim, nossa, Com um susto? Com susto eu já comecei a chorar. Né, nesse ponto eu era meio escandalosa mesmo. Ele tava mexendo em ti já? E nele também. Aí a mãe veio no quarto, daí ele foi lá e disse que veio só fechar a janela do quarto, que eu tinha deixado aberta. E daí, tipo, né, novamente a mãe sempre dava uns tapas em mim, e enfim, né, aí passou. Ela trabalhava numa malharia em Timbó, e nesse dia que ela Tua saiu... mãe trabalhava? Trabalhava fora. Assim, ela começou a trabalhar fora quando a gente foi morar em Timbó, que até então ele não deixava também ela trabalhar fora. Mas ali eu acredito que deve ter dado algum problema na situação financeira, que ele era muito bem de vida, mas aí ele permitiu. Ou, pensando por outro lado, às vezes eu penso assim, ou ele já permitiu... Opa, gente, ligando aqui, é verdade, viu, gente? Vamos ligar aqui. Ou ele permitiu, às vezes eu penso assim, ele já permitiu que ela saísse um pouco de casa para que ele, né, pudesse ter o tempo livre, porque eu já era mocinha, né? Então, aí um dia ela saiu para trabalhar e nesse dia ele estava arrumando algumas coisas no banheiro que tinha atrás, estava colocando banheiro de hidromassagem lá. E daí ele me chamou lá. Daí ele falou assim, traz uma chave de fenda. Então eu peguei uma chave, assim, até hoje eu não lembro exatamente se era chave de fenda. Eu peguei uma chave e levei para ele, né? E quando eu cheguei, daí ele pegou na minha mão e me puxou pro banheiro, sabe? E quando ele me puxou, nossa, comecei a chorar e gritar. E daí ele me deu um tapa muito forte, assim, no rosto, onde que eu caí. Né? Tipo, tinha ali a parte do banheiro, onde que tinha, né, o degrau ali que ia pra banheiro. Eu caí, daí eu apaguei. E acordei no hospital depois, né? E quando eu acordei no hospital, eu disse, a cena que eu mais lembro, assim, tipo, eu acordei no hospital muito dolorida ainda, mas eu olhava, assim, que ali em Timbó, no hospital, tem aquela barreira de vidro, né, aquela parede, assim, que é meia vidro, e daí eu conseguia ver a minha mãe do outro lado, né, falando com os médicos e tal, e, tipo... Ela parecia que realmente estava chorando no sentido. Aí quando o médico veio, é mais complexo tu pensar assim, o que aconteceu? Tu não lembra o que aconteceu? Não, assim, tu não lembrava? Não, tipo assim, o que aconteceu? Eu sabia, né, que tinha acontecido algo grave, mas daí, tipo, como eu levei pontos, eu levei na época muitos pontos, assim. Nas partes íntimas? Porque machucou muito, sabe? Então, assim, tinha outras partes que tinha ficado com hematomas e tal. Aí aqui, onde que eu bati com a cabeça também, né? Aí, tipo, eu acredito que pelo fato de eu ter batido, né, com a fonte, eu tenha só apagado. Ou Deus mesmo já me apagou para que eu não sentisse, né? Sim. Esse momento. E aí a gente saiu dali, daí veio o conselho tutelar e tal, que tinha uma psicóloga desse conselho tutelar em Timbó, que assim, ela era maravilhosa, assim, não sei se ela trabalha lá hoje ainda, né, e se ela trabalhar, né, hoje ainda, eu sempre vou dizer que eu sou muito grata a ela, que era a Rúbia, eu não esqueço o nome dela, Rúbia. Olha só.
E assim, ela conversava muito comigo sobre isso, né? E, tipo, para que realmente eu pudesse ter uma vida normal após, né? Só que eu fiquei com trauma de vir para casa também, de eu lembrar, né? Até o momento ali que eu entrei, eu lembrava disso. Então, assim, quando eu fui saber realmente o que tinha acontecido comigo, eu acordava à noite e parecia que ele sempre estava no meu quarto novamente. Aí o tempo foi passando. Ali tu tinha 11 anos. 11 anos. Aí passou, acho que uns 2 meses mais ou menos ali. E daí ela disse assim, olha, Sandra, eu vou deixar o Ernesto vir para casa de volta, porque ele vai dar tudo que ele tem, ele vai passar pro meu nome. E ele até então tava, né, ninguém sabia onde é que ele tava, né. Ela assim, aí eu vou retirar a queixa. Porque quem colocou a queixa na época não foi a minha mãe, foi a minha vizinha que foi me ajudar, que fez a denúncia. Então ele tinha a queixa lá, né. E daí ela ia retirar essa denúncia. Gente do céu. Eu não tinha o que fazer, eu ia fazer o quê? Eu ia dizer não, né? Aí, tá. Aí ele voltou pra casa e, assim, ó, eu não conseguia às vezes nem tomar café. Eu ficava, assim, sempre com medo de tudo, sabe? Aí passou uns diazinhos, eu comecei a enjoar, ruim do estômago e eu dizia que eu tinha dor de barriga, enfim. Aí eles me levaram para um médico. Só que como ali em Timbó, hoje eu entendo, né? Porque que eles me levaram para outra cidade. Todo mundo sabia do assunto. Eles me levaram para Ascurra, no primeiro médico. E daí, nesse primeiro médico que eu fui, era uma médica. A gente chegou lá no hospital de Ascurra, daí ela me atendeu com a minha mãe e tal. E daí ela falou assim, a senhora me dá licença um pouquinho, que eu quero falar com a sua filha. Daí ela falou assim, não, mas pode falar, eu tô aqui. Ela assim, não, eu queria falar com ela. E daí a mãe não queria sair, ela insistiu, ela assim, não, eu quero falar com ela. Daí a mãe saiu e tal, e daí ela perguntou assim pra mim ainda, tu tens algum namoradinho? Ela assim, pode falar pra mim. Eu assim, gente, eu era um restolho, eu já não sou grande hoje, né? Aí eu disse, não. Daí ela assim, tem certeza? Daí eu disse, tenho. Eu disse, minha mãe não deixa eu sair. Eu disse, eu não tenho namorado. Aí ela assim, mas é que tu tem um bebê dentro da tua barriga. E assim, na hora, assim, tipo... A primeira coisa, né, a pessoa acha que, né? Tipo... Que seria talvez um... Não normal, mas assim... 11 anos, mas talvez a pessoa, né? E na minha cabeça tão infantil, eu não tinha nem noção o que era, né? Tipo, tem um bebê ali na minha barriga. Pra mim, tipo, às vezes eu penso assim, nossa, como eu era inocente, eu achei legal. Assim, que tu brincava de boneca? Não, mas pra mim era como se fosse, né? Sim. Aí ela saiu, daí ela foi conversar com a minha mãe e ela tava muito brava, assim. Tipo, eu fiquei do lado de fora, né, ali no consultório e eu lembro que de ouvir, né, eles falam, ela ficou muito brava. A tua mãe? A médica? Porque daí tua mãe teve que talvez contar o que aconteceu. Não sei se ela contou, até hoje eu não sei que, tipo, tem assuntos dessa época que eu não toco mais no assunto com a minha mãe até hoje. Algumas vezes a gente tentou falar sobre e eu só disse pra ela que eu tinha perdoado e eu não queria falar, né? E daí a gente voltou pra casa naquele dia. Aí ela disse que eles passaram numa farmácia e tal, eles compraram anticoncepcional e fizeram um chá muito forte pra mim, que eu lembro que tinha cachaça e tinha, tipo, porque eu senti o cheiro, né? E arruda. Eu sei que eles colocaram muita coisa. Então, eles me deram um copo à noite para tomar, finalzinho da noite, e 5 anticoncepcional. Eu acho que o meu organismo pegou trauma de anticoncepcional nessa época, porque eu tive rejeição a vida toda. Tanto é que anticoncepcional mesmo eu nunca pude tomar. Sim. Só injeções e outros métodos, né? E eu tomei aqueles 5 anticoncepcional. Eu não queria, daí ela, né, ela me ameaçou a me bater, daí eu tomei os 5 de uma vez só com aquele chá. Eu quase morri aquela noite, porque assim, eu vomitava muito, muito, assim, aí dor. Eu vomitava tanto que me doía tudo, né? E daí eu tive uma hemorragia, né? Mas aí, assim, eu acredito que eles pensaram, não, então tá tudo certo. Porque eu tive uma hemorragia, né? Tive, né, um sangramento, então... E daí o tempo foi passando, só que eu fui engordando ainda. Então, assim, eu ainda fui engordando e eu, na minha cabeça, depois que tudo isso passou, eu ainda tinha certeza que eu tinha o bebê ali. E eu pensava assim, vai ser uma menina.
na minha cabeça eu já tinha que ia ser uma menina, e onde eu tava lá, eu cortei, eu tinha uns pedaços de pano lá, eu cortei, mas já tinha o dom pra costura. Cortei e fiz um casaquinho. Aí eu tinha uns botões que eu tirei de uma outra peça minha, tinha uns botões de borboletinha, coloquei 3 borboletinhas, costurei tudo à mão. Um casaquinho de menina. Aí a mãe chegou no quarto, ela, né, perguntou o que era, disse que era pro bebê, que ia ser uma menina. Aí eu apanhei de novo. Porque ela disse que não tinha nada ali e tal. Enfim, aí eu não conseguia comer, nessa época eu já não conseguia mais comer nada direito. Aí eles foram no médico de novo, né, pra ver e tal, e aí realmente, né, o bebê tava ali e tal. Aí, tipo, aí depois dessa época eu já não pude mais sair de casa. Então, assim, pra, né, não aparecer tanto. E daí o Luizinho, o filho dele, que é... Eu digo assim, que é um irmão de coração de vida pra mim, né, até hoje. Um dia ele chegou lá e, né, viu a situação e tal, e daí ele falou pro pai dele, né, ele assim, ela não sai de casa. Ele falou, tem alguma coisa errada aí. Porque meu padrasto tinha falado pra ele que era, né, de um rapazinho ali, onde que ele, né, falou que eu não saía de casa. Esse era o filho mais novo dele, né. Daí os dois acabaram discutindo e tal. E depois ainda, hoje o Luizinho, não sei se ele mora em Curitiba ainda, ele falaria exatamente o que aconteceu, que o pai dele proibiu dele vir lá também. Olha. Então, assim, eu me sentia segura até, porque esse rapaz, ele era de um caráter tão grande, apesar, né, de ter sido filho de uma pessoa de um caráter tão ruim. Ele era uma pessoa incrível, né, é até hoje, né? Sim. Mas... Aí o tempo foi passando, e nesse tempo até dar o ponto final da gestação, teve, quando eu tava acho que uns 6, 7 meses mais ou menos, foram várias agressões, assim, que às vezes ele me agredia nas costas, ele me agredia na barriga, sabe, e a Jaqueline, né, tipo, a minha filha tava ali, intacta, sabe, e teve um dia até que ele foi pedir pra mim dar um sarrafo, um negócio que ele tava fazendo no telhado lá, e eu fui entregar pra ele. E daí ele puxou, daí acabou, né, não conseguindo fazer. Ele desceu e ele me bateu com um sarrafo nas costas. Ai, gente, tô grávida. Tava grandona já a minha barriga, né, pro meu tamanho. E daí eu lembro que eu, né, fiquei no chão, assim, eu me encolhi. Aquela barriguinha eu me encolhi, assim, tipo posição fetal mesmo, sabe? Pra proteger só a barriga. E eu fiquei com as costas toda marcada, assim, machucada. Aí, tanto é que eu fui tomar banho, tipo, eu passava, até a água ardia, assim, sabe? Era uma dor, assim, muito forte. Constante, né? Porque a gente já sente dor nas costas por estar com barrigão, né? Aí eu senti que naquele dia, ela mexeu muito dentro de mim, muito. E daí, até, né, só que a mãe acabava nunca ficando muito presente nesses momentos, assim, né? E nesse dia, eu acho que ela viu que eu tava muito machucada. Aí ela foi. E daí ela sentiu que a neném mexia muito, né? Na barriga e tal. Aí aquilo passou e tal. Daí ele falou assim, faz uma água de sal e lava as costas dela, né? Aí, tipo, tá. Então, assim, isso tudo foi passando. E quando chegou o dia dela nascer, aí a gente foi para um hospital numa outra cidade, que eu não posso citar a cidade, né? Sim. E nesse local ali, ele colocou, como ele tinha condições financeiras melhor, ele falou com um médico, que é um médico que, tipo, pra mim até hoje eu sei onde é que é a cidade, eu acho que... Aquela imagem não... Um carniceiro, ele gritou. Hoje tá tudo certo. Ah, que eu escutei gritar. Daí, tipo, eu sei, né, esse médico até hoje, né, então eu fico sempre pensando assim, será que ele não tinha consciência na época? Mas enfim, foi pago esse médico particular. E como eu não tinha peito e eu não tinha dilatação nos ossos, nada, ele falou assim, a gente vai fazer cesárea. Sim. Até porque tu era muito pequenininha, né? Sim, eu já sou pequena hoje, né? Então, na época, que nem eu falo, eu era um restolho, eu tinha, nem sei se eu tinha uns 40 quilos lá. Aí a gente foi, daí eles me internaram, e os papéis do hospital foi feito tudo no nome da minha mãe e no dele. Como se ela tivesse tido o bebê. Para que evitasse problemas, eu acredito hoje, né?
E elas fizeram a cesárea e eu fiquei num quarto que não era o quarto, tipo, realmente de hospital. Parecia que era um quarto realmente reservado. Foi pago pra ser feito a cesárea Já ali. foi pago pra isso, né? Tipo, pra me esconder ali. Daí a gente saiu do hospital e tal. Tua filha tá com quantos anos isso hoje? 26. Nossa, 26 anos atrás, né, gente? Então, assim, a Jaqueline... Eu sempre falo assim, Deus tinha motivo para cada coisa na nossa vida, sabe? E ela, assim, para mim, ela sempre foi tudo, toda a minha motivação de realmente lutar, de eu não quero chorar, de não parar, né? E pensar assim, Deus colocou ela para mim por algum motivo. Então vamos, né? Aí eu saí do hospital e eu não tinha bico no peito para amamentar ela. O teu corpo tava em formação ainda, tu formou uma criança ali ainda dentro Eu acho de que ti? assim, eu não tinha peito nenhum, né? E daí ela queria mamar, chorava de fome e tal. Depois eles foram, né, dando mamadeira para ela. E ele tinha uma negação, uma raiva muito grande por essa menina. Porque ela nasceu a cara deles. Deles que eu digo, assim, dele e das filhas dele. Sim. Que ele tinha, né, muitas filhas mulher. Tanto é que se tu vê a minha filha hoje e a filha dele, a mais nova, né, que é a Maristela ou a Bárbara, elas são irmã mesmo, tá? Tu vê assim, não tem como negar. Assim, o cabelo, o rosto, tudo, né? E ela nasceu uma menina tão linda, parecia Branca de Neve, cabelo bem pretinho, pele branquinha, linda, linda, linda. E daí o tempo foi passando e ela tinha muitas cólicas, sabe? Isso foi... Chorava à noite? Chorava da noite, de dia, porque era um leite diferente. Até quando é do peito, a gente sabe, né? Que tem aquela transição, né? Tem. E daí, eu acho que o dia que eu realmente decidi que... eu acho que Deus me deu coragem para mudar as coisas. Foi no dia que um dia ela tava chorando muito de cólica. E daí eu tava com ela no colo, daí ele falou assim, tu dá muita manha pra essa menina. E daí ele pegou ela era um bebê, tinha 3 meses, como é que eu não ia dar, né? Ai, Senhor. Aí ele pegou e levou ela pro quarto e fechou a porta, e daí ele dava uns tapas na menina, assim, que... Tua bebê? Cara, assim, eu tinha a porta do quarto deles, aí a minha mãe tava em pé do lado. Eu me ajoelhei na porta e disse pra mãe tremendo assim... só aqui de pensar. Eu disse, mãe, tu não vai fazer nada? Daí ela falou assim, eu vou fazer o quê? Caraca, gente. Aí, assim, foi uma situação que eu pensava assim, eu passar por agressões, tudo bem. Mas a tua filha... Mas ela não. Então, assim, eu tinha um instinto de proteção que eu gostaria que fosse feito de outra forma. E daí, naquele dia, a mãe também decidiu ir embora de casa. Eu acho que ela viu que a situação estava ficando cada vez pior e eu fugi com a menina. Aí eu já tinha 12 anos, né? E eu fugi com a menina, ela era gordinha e eu aquele restolho, né? Quando eu não sabia direito onde é que moravam meus padrinhos na época, eu sabia que era em Indaial. Então, assim... Tu morava em Timbó e tu fugiu até Indaial. Quando eu cheguei na Estrada Velha, que quem conhece Timbó e Indaial tem aquela, né, Via Lourenço que eles falam, né? Uhum. Quando eu cheguei na Estrada Velha ali, parou um rapaz que até hoje eu não sei quem é, não, né? Aí ele falou assim, queres uma carona? Tu vais pra onde? Aí eu falei, não quero. E daí ele falou, não, eu te levo. Ele assim, estás perdida? Eu acredito que ele pensou que eu era uma criança com outra criança, né? Que eu tava perdida. Daí eu falei assim, vou pra casa dos meus padrinhos. Daí ele assim, tu sabes onde é que é? Aí eu lembrava que tinha uma empresa grande, né, perto onde que eles moravam e era na rua do lado. E daí ele me deu uma carona e me deixou lá na entrada dessa rua e ali eu fui procurando. Aí até que eu achei a casa deles. Daí eu contei pra minha madrinha o que tinha acontecido e tal. Na hora, assim, no outro dia ela já foi procurar, né, a justiça, como se diz, né, ela foi atrás do conselho tutelar. E como lá em Timbó já tinham, né, todo o documentário de tudo isso, daí eles viram que tinha sido tirado a queixa. E daí também já, né... viram que foi tua mãe que botou a queixa e que foi tua mãe que tirou a queixa. Não foi a mãe que colocou, foi a vizinha. A vizinha, mas a tua mãe tirou a queixa, no caso, né?
Aí, assim, até então, quando eles viram a menina, eles já, né, sabiam também O do que tinha que era acontecido. fruto do abuso, né? E a minha madrinha pegou a minha guarda nessa época. Ela conseguiu a Ela guarda? conseguia a guarda porque daí eles não conseguiram mais contato com a minha mãe. Então, assim, ela ficou sumida por um tempo ali, eles não conseguiam mais contato com ela, então a minha madrinha ficou com a minha guarda. Peraí. A gente já volta no próximo quadro, porque ela vai contar o restante da história. Gente, tem muita história por aí. Mas não esquece de ativar o teu sininho ali. Aqui no YouTube, se inscreve no canal para conseguir compartilhar também essas histórias, empoderar outras mulheres com, né, relatos assim, que não se diminuir, não se menosprezar, que a vida continua. Então fica aí com a gente que vem a segunda parte com a história da Sandra. Agora, depois que ela foi para casa da madrinha, ainda vem muita história, tá bom? Então, segue lá o canal Thalmares Liesefeld no YouTube ou TV Galega Oficial. Te espero no próximo bloco do quadro Motivação.